Gente, agora que vocês conseguiram entender um pouquinho sobre o fonema, o que é o fonema, o estudo do som, nós vamos ir para a classificação dos fonemas. A gente tem três fonemas, que são as vogais, semivogais e consonantais. Quais são as vogais, Rayane? As vogais são A, E, O. E as semivogais? I, U. E as consonantais são as letras P, B, C, que são as consoantes. Vocês lembram disso? Quando vocês estudaram lá no prezinho, as vogais, os consoantes, quem lembra disso? No fonema, gente, na fonologia, as vogais, os vocálicos, são aqueles que são pronunciados, o A é produzido sem nenhum obstáculo de passagem de ar. Quando a gente pronuncia a letra e não tem nenhum obstáculo de passagem de ar. Vou pronunciar comigo aí na sua casa, ó. A, E, O. Conseguem perceber que não tem nenhum obstáculo, nada impedindo do ar sair, da pronúncia sair perfeitamente? Ó, A, E, O. E as semivogais? As semivogais, elas têm uma semi-interrupção de passagem de ar. Elas são mais levinhas, mais fraquinhas em relação às vogais, que são o I e o U. Ó, I, U. Vocês conseguem perceber aí essa semi-interrupção na passagem de ar quando você pronuncia? Pronuncia aí para vocês conseguirem perceber. I, U. Se a vogal não tem nenhuma interrupção e a semivogal tem uma semi-interrupção, então as consonantais são aquelas que têm interrupção na passagem de ar. Quando a gente pronuncia, tem uma obstrução na passagem de ar. Olha a letra para vocês verem. Eu coloquei um exemplo lá, ó. A letra P. O fonema P, ele é pronunciado P. P. São quando a gente fala que é bilabial. Olha pra você ver, os dois lábios encostam quando você pronuncia, ó. P. P. Então vocês conseguem perceber que tem essa interrupção. Aí alguém vai estar pensando assim, Rayane, mas estranho. Eu aprendi lá no prezinho com a professora que as vogais são A, E, I, O, U. Que é assim que a gente aprendeu, né, gente? A gente aprendeu. Fala vogal, Rayane. A, E, I, O, U. Tudo bem, gente. Não tá errado. Mas agora a gente tá bem mais grandinhos. E na fonologia, na fonética, na fonologia, as vogais serão A, E, O. No estudo do fonema, as vogais serão A, E, O. E as semivogais, I, U. O A e O são vogais, não esquecem disso. E o I, U, semivogais. Porque o A e O, eles vão ser mais fortes do que o I e o U. O I e o U, eles são considerados átonos. O que é isso, Rayane? Átonos? Eu nem sei o que é isso. É quando o som é pronunciado mais fraco. Na palavrinha lá, o I e o U, eles são pronunciados mais fracos.